Muito bem, então voltamos, continuando com a nossa aula 4, agora a parte 2. Eu vou procurar nessa aula falar para vocês sobre argumentos dedutivos. Dois tipos principais de argumentos dedutivos, os condicionais e os disjuntivos. Então vou procurar explicar esses dois argumentos e espero que fique claro. Como disse já para vocês, tudo isso daqui tem que ser trabalhado e elaborado muito na prática. São técnicas isto aqui, né? Então, não adianta simplesmente conversar ou pensar ou saber. É preciso produzir, é preciso realizar, saber fazer, né? E fazer muitas vezes para aprender a técnica da argumentação dedutiva ou indutiva, né? Aqui no caso os argumentos condicionais e os argumentos disjuntivos, que são formas de argumentos dedutivos. Os argumentos, a forma mais frequente de argumentos dedutivos é a argumentação, o argumento condicional. Em geral, a primeira premissa começa com se, que onde se colocam, onde se recolhem as condições exigidas para que algo se realize, para que algo aconteça, para que algo se afirme ou se confirme. Então, os argumentos condicionais normalmente seguem essa estrutura. Se, etc, 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 então, etc. Claro, tudo isso daqui pode ter estruturas ou formas de dizer um pouco diferentes, mas são sempre assim. Se coloca uma condição, ou várias condições, né, que se efetivamente acontecerem, ou se derem, ou forem dadas, então se conclui. Se fizer bom tempo, a gente vai na praia. Se for maior de idade, poderá votar. É maior de idade, então pode votar, né? Normalmente, né, os juízos condicionais que são utilizados para argumentar, né, estão sempre fundamentados numa generalização. E são sempre, em geral, são sempre presuntivos. Ou seja, a maior parte das vezes a gente trabalha com generalizações que são incompletas. A maior parte das vezes, né? Por exemplo, os latinos são gente blá, 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 blá. Esses latinos que estamos dizendo que são assim, o assado, não são todos os latinos, né? Do tipo, são espanhóis do século XVIII, portanto são católicos. Mas podem não ser, podem ser judeus, podem ter se convertido. Precisa ver. Em geral, a maior parte dos espanhóis, ou a maior parte dos homens, ou a maior parte das mulheres, ou a maior parte dos. Assim se vai. A gente pode fazer, né, generalizações, né? Os esquemas são sempre presuntivos, não completam toda a realidade que está sendo abarcado. Então, na verdade, né, seria assim: se A, então provavelmente B. Né? Tipo assim, se ela é da Suécia, então provavelmente é loira. Se ela for da Noruega, então provavelmente é protestante. E assim vai. Agora, pode-se verificar que não seja isto, né? Aqui é que está a questão, né? A certeza depende muito da frequência dos fatos, da experiência que a gente tenha, né? Da realidade que a gente conheça,
da quantidade de fatos, ou de pessoas, ou de indivíduos que a gente conhece, que se possam colocar de forma exata nessa condição. Se tal coisa, então, se a gente colocar as condições de forma completa, a conclusão é exata. Mas normalmente isto é muito difícil, né? Muitas vezes se pode fazer isto através da técnica do se e só se, né? Então, é mais do que um argumento condicional, um argumento bicondicional, né? Você coloca duas condições, né? Se tal coisa e só se tal coisa, então, nesses casos, normalmente, né, você pode concluir de uma forma mais assertiva, né? Você pode concluir de uma forma mais segura, né? E normalmente você pode concluir pela afirmativa ou pela negativa, né? Se a pessoa respira e só se a pessoa respira, então a vida. Respira, está vivo. Não respira, está morto. Essa conclusão normalmente é exata. Agora, pode haver situações em que isto não se cumpra, né? A certeza, né, é mais forte quando é bicondicional, mas normalmente essas duas condições, né, se e só se, não se dão em todas as situações, né? Agora vamos falar sobre os argumentos disjuntivos, né? Os argumentos disjuntivos são aqueles que se fundamentam numa afirmação ou numa proposição que recolhe duas possibilidades incompatíveis, né? Separadas por uma conjunção disjuntiva. Ou, né? De maneira que se afirmar uma, tem que se excluir a outra, né? Ou vai, ou racha. Ou vem, ou fica, né? Ao negar um dos termos, eu afirmo o outro, né? A gente pode fazer isto ou aquilo. A gente pode investir nisto ou naquilo. Você pode falar que as causas do descobrimento da América são estas, ou é esta, ou aquela, né? Então, eu monto uma estrutura, né, de argumentação disjuntiva. Normalmente, as controvérsias, né, os debates são colocados em forma disjuntiva, né? Por exemplo, o debate sobre ficar em casa ou sair para trabalhar no caso do coronavírus. O debate sobre o uso do computador ou não uso do computador para melhoria da educação. O debate sobre a eficácia do homeschooling ou a eficácia do home office ou não. Normalmente são sempre, né, colocados os debates, os grandes debates, numa forma disjuntiva, porque é a maneira mais fácil, né, de se prestar atenção, de se tomar um partido e de se colocar numa posição, né? Agora, acontece o seguinte, nem sempre, nem sempre esses termos excludentes, esses termos disjuntivos são corretos. Às vezes existe um termo médio que é ocultado, que se faz uma simulação, né? Do tipo assim, por exemplo, ou está grávida ou não está grávida. Isso daqui é fácil e é aceitado normalmente, né? Agora, ou branco ou preto já não é a mesma coisa. Existe um espectro maior de coloração, né? Ou esquerda ou direita já não é correto. Existe uma gradação maior
de tendências políticas, né? Então, para que o argumento disjuntivo tenha força, ele tem que ser, por um lado, ele tem que ter duas qualidades. Ele tem que ser exaustivo, ou seja, todas as possibilidades, né, têm que ser contempladas. Ele tem que ser completo. Tem vezes que a disjuntiva é fácil. Ou está vivo ou está morto. Ou está grávida ou não está. Mas tem vezes que não. Não, não é completo. Né? Ou é branco ou é preto. Não. Tem um conjunto maior. Estamos falando, por exemplo, das raças, estamos falando, por exemplo, das pessoas. Não adianta. Tem um espectro muito maior do que simplesmente essas duas soluções, essas duas só. Né? Então tem que ser completo, tem que ser exaustivo. Né? Quando não é assim, precisa dar uma explicação. Né? Quando não é assim, quando não é exaustivo, quando não é completo, precisa dar uma explicação. Então, tipo assim, quando é possível que a gente, né, durante a semana, quando é que podemos falar? Ou podemos falar qualquer dia da semana, menos terça e quinta, porque na terça e quinta eu não estou lá naquele lugar. Existem umas possibilidades, dentro dessas possibilidades, poderiam ser todas, mas eu tenho que explicar por que não 2 dias, ou por que não esse dia, né? Porque não é um consenso. É, é, excludentes. Então, outro exemplo agora. Eu falei antes que tinha que ser completo ou exaustivo, e os termos têm que ser excludentes, ou seja, tem que ser termos, perdão, incompatíveis, porque só pode haver uma única possibilidade que seja certa. Ambas devem ser excludentes. Quer dizer, quando que isso acontece? Né? Quando são termos contraditórios, ou seja, um nega o outro, né? Ou está grávida ou não está. Mas veja, por exemplo, o exemplo mais famoso é quando chove, a rua fica molhada. A rua está molhada, então choveu. Não. Pode ser, eu posso olhar assim, é assim, ou choveu ou não choveu. Né? Perfeito, isso pode ser, ou choveu ou não choveu, mas isto não explica que a rua esteja molhada. Então, precisa ver mesmo qual é a argumentação que a gente está dando para ver qual é o. Primeiro, precisamos ver qual é o fato que estamos querendo argumentar, qual é a opinião que estamos querendo dar. E depois precisamos ver se a melhor forma de argumentar é a disjuntiva. Porque nem sempre a melhor maneira de argumentar é a disjuntiva, porque a disjuntiva nos coloca numa saia justa. Tem vezes que a gente cria dilemas como forma de argumentação. Os dilemas são, vamos dizer assim, são de certa maneira provocados voluntariamente por quem dá a argumentação. Né? São os típicos dilemas próprios dos debates políticos. Né? Ou vai ou racha. Né? Sei lá, no segundo turno. Ou vota aqui ou vota ali. Você tem que se posicionar, porque ou é isto ou é aquilo. Ou você quer o progresso ou você quer o atraso. Ou você quer avançar ou você quer retroceder, por exemplo. Né? Mas isso é um falso dilema, porque se pode anular o voto, se pode não votar, existem outras possibilidades. Né? Mas normalmente você coloca as coisas em forma de dilema. Né? Do tipo assim, você chega e fala, olha, então é assim, ou pega ou larga. Não há mais opção. É a forma mais comum, quando você coloca a fundamentação em forma de dilema, né, é a maneira mais comum de cortar qualquer tentativa de diálogo. É a forma mais comum de encerrar o debate. O dilema é dilema porque não tem saída. O problema é problema porque tem saída. Mas o dilema não. Então, nessas situações de dilema, né, normalmente o que se procura é encontrar a saída menos dolorosa, a saída menos custosa, né? Do tipo, se a gente não fizer este investimento, teremos de mandar embora 500 pessoas. Se a gente fizer
Assim, essa operação, corremos o risco de falir. Então, como é que a gente faz? Estamos num dilema, ou mandamos embora 500 ou vamos para a falência, ou corremos o risco da falência. Vamos, mas não vamos para a falência, então preferimos correr o risco a... Então, por exemplo, vejam, eu posso demitir certamente 500 pessoas e posso querer ficar no risco de falir. Ora, pode ser que eu não queira correr esse risco. E então vou ter que demitir as 500 pessoas, né? Porque me coloquei num dilema, porque a situação me provocou um dilema. Agora, é importante perceber que quando a gente trabalha com textos, às vezes os textos se fundamentam em dilemas que são falsos, não são dilemas. A gente fala em forma de dilema, né? Que é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Então, eu posso chegar e dizer que então a sociedade colonial era formada por senhor e escravo. Não, não. Tinha mais gente do que isso daí. Mas eu coloquei um dilema. Ou é isto ou é aquilo. É, normalmente, né, se percebe claramente, normalmente se percebe, né? Se ela pode ser frio ou quente. Não, pode ser morninho, né? Pode ser morninho, não precisa ser frio ou quente, né? Então, normalmente se percebe, mas também normalmente quando é um texto, quando é um discurso, quando está muito bem elaborado e o dilema está muito bem trabalhado, a gente não percebe e somos levados a tirar uma conclusão ou a aceitar o texto, ou a apoiar o texto, ou apoiar o discurso, porque o dilema foi colocado. Quando é um dilema falso, estamos sendo manipulados, né? É, É importante prestar atenção no seguinte, quando se fala de dilemas, né? Que normalmente, nessas situações de dilema, né? Quando são dilemas falsos, cabem não apenas uma ou outra solução, mas normalmente cabem quatro soluções, né? Podemos, ou é A ou é B, ou é nenhuma das duas, né? Ou é uma terceira que não foi nem pensada, né? Então, isso é muito importante na hora que estamos trabalhando com textos, né? Porque os historiadores muitas vezes forçam a argumentação e estruturam o argumento em forma de dilema excludente, né? Quando, na verdade, pode haver outras formas de chegar ao fato, outras formas de explicar o fato, outras formas de construir o raciocínio, que não necessariamente ou isto ou aquilo. Bom, era isso que eu queria falar para vocês com relação aos argumentos dedutivos. Falamos dos condicionais e falamos dos disjuntivos, né? E agora, na próxima parte, vou falar sobre os argumentos hipotéticos.